Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para dar continuidade na nossa leitura e hoje a gente vai estar meditando em Marcos no capítulo 11 e o capítulo 12. Vamos estar meditando ali a respeito da figueira seca, Jesus purifica o templo. Vamos estar dando uma olhada aí nos contextos aí que vão estar nos trazendo esses dois capítulos neste dia de hoje. Mas então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha nos orientar com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo número 11, ele vai falar bem assim, ó. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage e Betânia, perto de Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isto, diga-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. E eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: O que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhe tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos pelos que haviam cortado nos campos, os que iam adiante dele e os que o seguiam, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: Ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadoria pelo templo. E ele os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Vale lembrar aqui que se nós começarmos a pensar, se há pessoas hoje, olhando assim no modo religioso, se tem um templo, pessoas falam que ali é a casa de Deus, muitos comércios dele não tem que ser como está escrito aqui, porque Jesus condena todas essas vendas aí em casa de oração. Dá para falar dessa forma, porque o Senhor trata o templo de casa de oração. E hoje a gente vê pessoas fazendo comércio disso e daquilo, e venda aqui, venda ali. Não está muito longe desse contexto que Jesus traz aqui. Não condenando, mas trazendo para a palavra, vendo o que Jesus pensa a respeito disso, é o que está escrito aí. Hoje se reúne numa casa de oração, é para estar louvando o Senhor, tá dando glórias a Ele, tá tendo comunhão com a igreja, e não tá ficando vendendo objetos aí, como a gente viu aí, vendendo pombos. Aí ele dá mercadorias, ele fala assim, se olhar bem num contexto maior, hoje a gente vai ver muitas coisas que acontecem aí que a gente fica até de cabelo de pé, mas enfim, é o Senhor que vai julgar todas essas coisas. Mas vale lembrar que a palavra está aí para nos ensinar e nos moldar, conforme a gente tem que proceder no templo, onde for que for, tá levando a palavra do Senhor ou tá junto com a igreja reunido no templo, como falam, ou na casa de oração, para não estar fazendo essas coisas que o Senhor aqui mesmo ele condena. Enfim, esses detalhes eu vejo que a gente tem que estar observando também. Mas enfim, o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei, ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo.
pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu asseguro, se alguém disser a este monte: Levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-na, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que estás no céu, não perdoará os seus pecados. Chegando novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximou-se dele o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: Com que autoridade está fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: Eu farei uma pergunta. Responda-me, e eu direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos dos céus, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: Não sabemos. Disse então Jesus: Tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Bem provável que eles queriam ouvir da boca de Jesus que ele estava falando que tinha autoridade dos céus, de Deus mesmo. E ali neste momento Jesus falou: Olha, se vocês me responderem aí uma questão também, que vem uma autoridade do céu dada a João Batista, eu respondo também para vocês. Se é do céu ou é dos homens. Se for dos homens, eu também respondo. Enfim, dá para entender que Jesus já tinha resposta para eles, mas deixou eles ali na surdina, com a pulga atrás da orelha, digamos assim. Quem é esse homem com tanta sabedoria? Vale lembrar, eu penso dessa forma, Jesus tem muitos ensinamentos para nos ensinar. Às vezes a gente fica debatendo, degladiando e não resolve nada. É melhor pegar e sair, ficar tranquilo, responder só realmente o que é perguntado, como Jesus fez aqui também. No capítulo 12 fala assim: Então Jesus começou a lhe falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo e lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram e outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros? Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola, mas tinha medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Enfim, vale lembrar que essa pedra que os construtores rejeitaram, dá para falar que é Cristo. Assim como lá em Daniel, lá que aquela pedra bate lá naquela estátua, bate ali como que fala, no pó, ali destrói tudo. Enfim, essa pedra é Cristo, porque ali ele vai colocar um montões de pedras, tudo aquilo ali. A pedra é Cristo, enfim, vai derrubar todos os reinos. Ali fala sobre reinos, enfim, Cristo vai estar derrubando os reinos. E esta mesma pedra é essa que eles estão conversando com Jesus.
Jesus é a pedra. Enfim, eles não estavam entendendo dessa forma. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Enfim, a pedra que tem poder. Cristo hoje, ele é a nossa rocha, a nossa pedra. Então, por isso que nós temos que montar o nosso tabernáculo ali nele, para nós ficarmos bem alinhados, bem firmes, que a rocha de Cristo ela é firme e não tem terreno, não tem vento algum que possa derrubá-la. Enfim, eu vejo desta forma também a respeito da pedra Cristo, assim como aquela pedra lá em Daniel, como nós vimos lá, que destruiu todos os reinos, e ela vai se cumprir ainda. E, enfim, vale lembrar que a igreja é espiritual e ela é santa, não passa por aquela pedra lá, porque ele jamais ia destruir a igreja dele. Muitos interpretam que aquilo lá é nós, pessoas, mas não é. Cá entre nós. Se Cristo montou a igreja dele aqui nesta terra, ele não montou para estar destruindo, não. Quando for ele vir em glória, ele vai levar com ele não vai destruir. Vai destruir os reinos que vão estar estabelecidos, como a gente viu lá em Daniel. Então, o último reino vai ser destruído pela pedra, que é Cristo. Eu falei da pedra porque eu lembrei desse assunto lá de Daniel. Mas, enfim, mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus herodianos para o apanharem alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixes influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Traga o meu denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhe perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhe disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Nós pensamos em um ensinamento desse, a resposta que eles não levaram através de uma moeda ali que estava mostrando a imagem de César. E hoje vale lembrar que hoje nós somos a imagem de Deus aqui na terra. Depois que o Espírito vem pairar, vem viver com nós, nós somos a imagem do Deus vivo. Como lá no início ele falou: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Hoje nós não somos a semelhança ainda aqui na terra, porque nós vamos alcançar com o Senhor a semelhança dele. Enfim, mas a imagem hoje nós temos. Mas enfim, depois os saduceus, que disseram que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com uma viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro, nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quanto aos mortos, ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Vale lembrar que mortos, a palavra também lá em Apocalipse no final fala, né, que os mortos vão ser lançados no lago de fogo, junto com Satanás. Enfim, é uma morte, é a separação de Deus. Enfim, ele não é Deus de mortos, porque senão ele ia estar participando lá do lago de fogo. Mas enfim, por isso que ele não participa, ele não é Deus dos mortos também. Dá para falar desta forma. Como aqui também ele trata. Enfim, eu vejo desta forma como ele explica lá em Apocalipse. A hora que nós chegar lá, dá para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto. Um dos mestres da lei aproximou-se e ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: O mais importante é este: Ouçam, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o Senhor, é o único Senhor.
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças. E amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vale lembrar que na lei era feito sacrifícios para perdão dos pecados também e ofertas, como a gente viu lá, purificação também. Ele também traz mostrando essa questão. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante ninguém mais ousava lhe fazer nenhuma pergunta. Ensinando no templo, Jesus perguntou: Como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, é, falando pelo Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor, como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se em frente do lugar onde era colocado as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas da oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantidades. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ele, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Enfim, ele estava mostrando o desejo de coração de cada um também. Vale lembrar que o coração fala do que a boca está cheia. Enfim, também a mão também dá naquilo que tem também o coração. Eu penso dessa forma, ali como a mulher tinha as moedinhas e deu tudo o que tinha, o próprio Jesus fala: olha, esses deram do que sobrava, mas ela deu tudo o que tinha. Dá para entender que ela deu de coração. Enfim, hoje também, se a gente for fazer uma oferta, não fazer para que os outros fiquem observando nem olhando, fazer de coração como que fizesse para o Senhor, que o Senhor vai estar dando o galardão dele. Mas enfim, era esta a meditação de hoje. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e vamos junto nesta nossa caminhada pela leitura. Até mais!